Fala galera do Forex, testando o Forex Trader. Vou gravar um vídeo hoje, aproveitar a minha caminhada e gravar um vídeo, falar com vocês sobre o medo e o controle emocional. Vou aproveitar aqui a minha caminhada para estar gravando um vídeo que me dá um pouco mais de criatividade, aí vem no improviso para falar alguma mensagem para vocês, né? Então se o áudio não ficar muito bom, né, ou a imagem não ficar legal, aí eu corto a imagem e coloco uma imagem do gráfico, aí algum exemplo, ou se for necessário alguma exemplificação gráfica, eu coloco aí na tela. Se não, vocês seguem aí com a imagem, né? Então eu vou virar a tela agora e vamos conversar o medo, né? O medo e o controle emocional que você tem que ter aí para estar operando e vencendo no foco. Porque é importante aí eu acho importante a psicologia, muito mais importante a psicologia do que a parte técnica, que seria o fundamento básico, né? Então a psicologia é algo que é o diferencial para vencer. Então vamos conversar sobre isso daí, né? Que eu coloco até num dos meus livros, que eu falo sobre os demônios que a gente tem que dominar dentro da gente, né? Que é a ganância, né? A ganância e o medo também, né? A ganância, o medo. Me foge a memória, tem muito a ver com o livro do Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleon Hill, né, que ele cita os demônios aí, que o medo de envelhecer, o medo da pobreza, vários medos aí que acompanham o ser humano, né, o medo de ficar sozinho. E no caso das operações, eu trago essa análise filosófica e psicológica, o medo de ficar pobre, né, ou seja, e a ganância. São os dois aí, mas vamos falar sobre o medo. Que mensagem que eu quero deixar para vocês referente ao medo, né? Um exemplo prático aí que já aconteceu comigo, acontece realmente com quem opera, traders, né? Que quando você estiver operando, né? Isso você vai, uma hora ou outra vai acabar por essa situação, né? Realmente quem opera, não quem não opera, que é só teórico, né? E coloca vídeos de teoria. No cooperando não passa por esse sentimento. Mas o que acontece? Você traça uma operação, e aí o que acontece? Você coloca uma operação, você abre vamos pôr um exemplo aqui, você abre uma operação, né? Você vê um bom momento, em algum time frame gráfico, e aí você coloca uma operação, né? Você abre uma operação, coloca um take profit e um stop loss, né, numa certa região. E o que acontece? Aí o mercado caminha a favor de você, o mercado vai avançando, e em algum determinado momento o que acontece? Que é natural, né? Isso é, como eu explico, o mercado ele segue em ondas, ele segue um fluxo, refluxo, e o que acontece? Em algum momento o mercado se volta contra você, né? Ou no meio do caminho tem uma notícia, né, impactante no Forex, ou alguma reação aí de mercado, alguma operação muito grande e volta contra você. E aí eles, ao mercado voltar, né, aquele instrumento que você está operando, algum par de moeda, alguma commodity, se volta contra você, e o que acontece? Você se desespera, você fica com medo, né? Você fica com medo, a operação vai voltando contra você, vai chegar, está caminhando para o seu stop loss. E o que você faz se você não tiver o controle emocional, se você não tiver uma certa experiência e não saber o que realmente acontece no mercado, né? Ou já ter passado por isso, você vai e fecha a operação. Você vai simplesmente e fecha, porque você está com medo. Essa é uma reação natural, um instinto do ser humano de fugir de uma situação perigosa. Então você fecha a operação. E aí o que acontece? A operação chega próximo à sua região de stop loss, onde estava marcada. E o que acontece? Chega próximo à sua região de stop loss. E o que acontece? O mercado começa a voltar. Não alcança, não bateria no seu stop, né? Chegou próximo aí do local onde você traçou o stop loss, mas você já fechou a operação. Porque o medo natural, a reação instintiva do ser humano, a sua área do cérebro reptiliana, né? A gente é preparado para fugir, correr, né? Quando a gente não quer sentir a dor, que é o medo, isso é a psicologia, por isso que
o ser humano, a psicologia do ser humano não foi feita para operações em mercado financeiro e tal. Você tem que lutar contra essas emoções. E aí o mercado começa a voltar. E aí volta de novo ao seu favor e vai embora. E aí o que acontece? Você se descabela, fica com raiva, né? Fica com raiva porque você vai falar, caraca, por que eu fechei a operação? Podia não ter fechado, né? Ele simplesmente volta para você e vai para tua região de lucro. E aí você provavelmente teria lucro. Ele voltou, o mercado voltou, né? E aí o que acontece? O que aconteceu aí nesse caso? Você não controlou o medo, né? Você não confiou na sua análise, né? Que você fez uma análise, né? Você entrou na operação por algum motivo, né? Você entrou na operação, você fez uma análise, viu que daria, deu um bom risco-retorno, né? Você tinha um bom risco-retorno, entrou na operação, viu que daria, se você está seguindo um trade system, né? Já certinho, né? Entrou, só que acontece, você bambeou, você ficou com medo, não confiou, esqueceu do seu trade system, esqueceu das regras que você já traçou stop loss, você já colocou stop, quando você coloca um stop, você já está definindo que se tudo der errado é aquilo que você vai perder. Então você tem o quê? Tem que aceitar que ela perca, nada mais, né? Se o seu sistema não envolve, por exemplo, hedge, quando o mercado volta com você abre hedge, uma série que é um pouco mais complexo e é questionável, isso aí se ganha, nossa, mas se você está operando naturalmente, com take profit, stop loss, você tem que deixar o mercado bater no seu stop loss. Se o mercado voltar, você não pode fechar a operação antes, porque você está querendo qual é essa psicologia? Você está querendo controlar o mercado. Ele se volta contra você, vamos fazer uma análise sobre essa situação. Você se volta contra você e o que acontece? Você fecha antes porque você está querendo controlar o mercado, você está querendo prever o futuro, né? Você acha que não, vou fechar, o que passa na sua mente? Vou fechar porque aí eu perco menos, que quando vai chegar no meu stop loss lá eu perdi menos, né? Ou seja, você tá prevendo, querendo prever o futuro e controlando o mercado, achando que o mercado realmente vai passar do seu stop loss e vai embora, sendo que você não sabe, né? Você viu, o mercado voltou, se voltou contra você, voltou ao seu favor. Então você está querendo controlar o mercado, você está não confiando no seu trade system e esquecendo as regras que tem que deixar bater, né? Ou seja, uma das falhas primordial, querer controlar o mercado e querer prever o futuro nesse tipo de profissão, nesse tipo de trabalho, que ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer para o lado direito do gráfico. Todo mundo sabe e consegue analisar o que está todo mundo consegue analisar o que está na região, da esquerda e não da direita. Então você está querendo o quê? Você está querendo prever o futuro. Então você tem que como solucionar esse ponto, né? Isso, se já aconteceu com você sabe o que eu estou falando. Se não aconteceu, pode acontecer. Por que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo. Isso acontece, né? Isso quando você tá numa fase de crescimento, quando você no início está ainda iniciante, vai acontecer. Isso é natural, isso é grandes traders, né, de várias regiões do mundo, aí Austrália, seguia muito aos traders australianos, ingleses, né, em aulas deles, eles citam isso. Isso acontece quando um trader está no iniciante. Então, se você não caiu, ou se caiu, você vai passar por isso. Ou já passou e sabe o que eu estou falando. Então, como solucionar essa questão? Né? Vamos colocar o problema, vamos solucionar. Você tem que respeitar, é simples. Você tem que respeitar o seu trade system, você tem que respeitar a sua análise. Se você colocou a operação, então confie nela, deixe ela. E outra, abra a operação, faça realmente a sua análise, o trabalho de casa certinho, né? E confie, não entre em operações como louco, abra a operação sem primeiro fazer realmente uma análise de, se tudo der errado e voltar contra mim, é isso que eu quero perder, ou seja, é isso que eu aceito perder. Então deixe o stop loss, ou deixe o mercado chegar no seu stop loss, né? Porque você não controla o mercado, você não sabe para onde vai, então deixe natural. É como você abrir uma operação, o ideal, se você está começando, é abrir a operação, né? Se você abrir uma operação ou duas, no máximo simultâneo, dependendo da sua conta, e fechar o terminal e cair fora. Porque se você ficar olhando para o terminal, né?
pro MetaTrader, o que acontece? Vai induzir ao erro. Você vai acabar caindo nessa psicologia por algum momento de deslize, e você vai ficar com medo e provavelmente fechar se você não tiver o controle emocional. Então, até você ter um controle emocional e realmente saber dessa situação, que você não pode fechar antes do seu stop loss, só se você tiver uma perda muito grande. Mas aí você então definiu um stop loss muito longe e não fez o seu gerenciamento de risco. Mas o ideal é deixe bater, porque o mercado simplesmente vai chegar próximo do seu stop loss e voltar. Isso acontece, como eu disse, já aconteceu comigo e pode acontecer com você. Então respeite e controle o medo. Controle o medo, como eu falo muito de controlar a ganância, né? Esse também tem a ver com o controle emocional. Outra coisa que pode acontecer na situação, outro cenário, né, que eu lembrei aqui, que eu vou falar para vocês, que pode acontecer, que é normal acontecer com quem está começando. O mercado se volta contra você, e o que acontece nesse caso? Você não fecha a operação. Você não fecha a operação, você não tem definido bem as regras, ou por exemplo, uma regra de hedge, e aí o que acontece? Você abre a operação contrária. Você vai abrir uma operação contrária a você, porque não, se o mercado vai voltar contra mim, eu abro agora, por exemplo, se eu estou comprado, eu abro uma operação vendida, eu abro o sell, né? Por quê? Porque agora eu vou ganhar um pouco na descida. É o que acontece? O mercado volta a seu favor. Aí agora eu vou perder esse sell. O que eu abro? Eu abro um buy. Você abre um buy, você abre uma compra de novo. Aí você está com duas operações compradas e uma vendida. Aí o mercado volta de novo, depende do time frame que você tiver, isso pode ser uma distância grande. Se você tiver um time frame de H4 diário, né, a distância vai ser grande, vai ser muitos pips. Se for H1 ou 15 minutos vai ser pouco, mas vamos supor que seja H4. Aí volta de novo contra você abre outro sell, né, porque você também não quer perder aquela outra. Aí agora você está com duas operações vendidas e duas operações compradas. Eu vou colocar aí no gráfico um exemplo para vocês, junto com o vídeo, para vocês verem praticamente o que é essa situação. Aí você abre de novo, aí você tem 2 sell e 2 buy. Agora você se complicou. Agora que foi isso, o que eu falo sobre isso? Você se tornou descontrolado. Você teve um descontrole emocional, porque o que tipo de falha você caiu? Você caiu na falha de quando você tem um erro, você quer corrigir um erro com outro erro. Você aparentemente não analisou, aí o mercado se voltou com você abriu o que para uma venda, na primeira venda. Porque aí você colocou um erro para corrigir outro erro. Aí depois se voltou a favor de você abriu outro, aí você colocou um outro erro em cima de um erro para corrigir outro erro. E aí um erro começa a virar uma bola de neve. Daqui a pouco, dependendo, o pior ainda, se você alavancou e abriu a operação alavancada, aí você está pronto, caminhando para a morte. Com a morte que eu digo da sua conta. Você está próximo a quebrar a sua conta. É questão de minutos ou segundos para você quebrar a sua conta. Essa é a análise dissecada de uma situação que se quebra a conta. Porque você se descontrolou. Você não teve um controle emocional, não seguiu a regra, ficou olhando o terminal, ficou desesperado, você cometeu um monte de erro. Né? Um monte de erro. Por quê? Qual a análise psicológica desse erro? É o descontrole. É o não controle emocional. Então não caia de novo nessa situação. Voltando ao cenário. Se voltou contra você, não abra operações contrárias. Não feche seu stop loss. Essa é uma recomendação, pessoal, prática de quem vive o mercado, quem já caiu nessas situações, né? Já fez de tudo, né? Quem realmente está no mercado hoje e venceu, só venceu se cometeu erros. Não existe isso. Caras aí, não é criticando, mas qualquer um que possa estar fazendo vídeo ou dando aulas ou exemplos de fora, que se não vive o mercado, né? Ou se só assistiu algum outro, né, e monta um curso e passa para você sem ter vivido o mercado. Esse cenário é de quem viveu o mercado, e quem vive o mercado já provavelmente já passou por isso. Porque é amador, quando você é amador, você comete um monte de erro. Você está andando de bicicleta, aprendendo, você cai, né, você se machuca, e levanta de novo, e cai de novo, e não desiste até você começar a dar. Ou seja, você caiu, levantou, com as suas falhas, você foi aprendendo. Então na vida é assim,
É tudo. E no mercado não é diferente. Você vai errar, vai acertar, vai errar de novo, vai acertar, vai errar, vai acertar, até você encontrar o caminho. Se você for esperto, seguir mestres, né? Vai seguir mentores. Se você for esperto, você vai ler livros, vai se educar e mesmo assim vai errar. Natural, né? É uma caminhada, né? É teoria e prática que caminham juntas. E aí você vai vencer. Então essa situação é um cenário real, pessoal. Então, lembre-se disso. Abrir a operação, esqueça. Feche o terminal, é até melhor no começo, né? Não resolva fechar, só se um caso muito esporádico, né? Que você errou a tua análise, você viu que errou, então é melhor que feche então a operação, já quando você sentir que errou, então já feche antes. Então é isso, a mensagem de hoje que eu deixo para vocês, né? Sendo Forex Trader, fica por aqui. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Se ficou dúvida ou passou por essa situação, deixa teu comentário aí embaixo do vídeo, se você já passou por essa situação, né? Até para mostrar para os outros aí que isso acontece com qualquer um, né? Todos os grandes que chegaram a ser grandes foram pequenos, né? Lembre-se disso. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.